Olá, nós vamos essa semana estudar figuras de linguagem. Então, aqui nós vamos verificar alguns tipos de figuras de linguagem, tá? Que são as mais comuns. Na primeira parte, são as figuras de linguagem que elas aparecem mais nos nossos textos, nas nossas tipologias textuais. E aí vocês podem acompanhar pelo livro. Aí na página 199 a 208 é a primeira parte do grupo de figuras de linguagem, que são as figuras de linguagem mais comuns nos textos, né? Principalmente nos textos literários. Quando nós formos começar a analisar os textos, vocês verificarão a ocorrência dessas figuras de linguagem em grande parte dos textos, principalmente os textos literários, tá? Então, inicialmente, antes de entrarmos na figura de linguagem em si, nós temos o conceito de denotação e conotação aqui para relembrarmos, né? Que a denotação é aquele que é o sentido real da palavra, né? Aquele sentido que você pesquisa lá no dicionário, no Google, e você acha o significado, né? Por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. Então, essas palavras que estão destacadas é o sentido real dela, né? De voava e de relampejou, né? E já a conotação vai ser o sentido figurado, né? Que é aquele sentido que depende da sua interpretação da palavra dentro do texto, né? O carro voava pelas ruas da cidade. Então, aí esse voava não é no sentido literal, né? Não é no sentido denotativo, é um voava no sentido figurado, de que o carro andava muito rápido. Seus olhos relampejavam de ódio, né? Então, esse relampejaram aí é no sentido de que a pessoa estava com muita raiva, né? Então, o olho ficava relampejando, no sentido totalmente figurado, né? Com base nisso aqui, nós vamos dar início ao nosso estudo de figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem que temos aqui é a comparação, né, que é justamente atribuir características de um ser a outro em virtude de uma determinada semelhança. A comparação, ela vai ter a palavra que é o elemento de comparação, que é com, né, com, como, então ela vai estar explícita a comparação. Exemplo, o meu coração está igual a um céu cinzento. Então, aí o elemento que demonstra a comparação é a palavra igual. O meu coração está igual. Então, tem uma comparação explícita, né? O carro dele é rápido como um avião. Então, aí o elemento, a palavra que demonstra a comparação é como. O carro dele é rápido como um avião. Então, a comparação ela sempre vai ser explícita, ela sempre vai estar demonstrada por uma palavra no texto, tá? A metáfora é uma comparação sem essa palavra comparativa, sem esse termo comparativo. Então, você vai subentender que o texto está fazendo uma comparação. A menina é um doce, então está comparando a menina com um doce, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Está comparando aí o amor com o fogo que arde sem se ver. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Está comparando o sorriso com o sol em um dia de chuva. Minha vida é um conto de fadas. Então, está comparando a vida aí com um conto de fadas. Então, a metáfora você vai subentender que se está comparando uma coisa a outra no texto, tá? Já na comparação aparece a palavra que compara, né? É igual como, é parecido como, né? Como é a palavra mais comum da comparação. Já na metáfora não, você não vai ter essa palavra que demonstra a comparação, porém a comparação vai estar subentendida no texto. A metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Então, quando se tem o uso da metonímia, é porque você vai substituir uma palavra por outra que tem essa relação de afinidade. Por exemplo, aqui, não tinha teto em que se abrigasse. Teto significa aí, no caso, a casa, né? Não tinha uma casa, né? Então, a palavra teto ficou no lugar de casa. Então, a metonímia é essa substituição de uma palavra por outra.
Por exemplo, nós usamos muito a palavra bombril, né? Bombril é a marca, né? E o certo é falarmos palha de aço, né? Mas falamos bombril porque a marca substituiu, né? Ele comeu uma caixa de chocolate, não comeu a caixa de chocolate, ele comeu o que estava dentro da caixa de chocolate, né? Que era o chocolate. Pão para quem tem fome, pão no lugar de alimento, né? Então, aqui você pode perceber que a metonímia é a substituição de um termo por outro que equivale, mas que não é o significado, o sentido real, né? Como eu dei o exemplo aí do bombril, que a gente geralmente substitui as marcas pelo conteúdo, né? E tem também outro exemplo, eu li Carlos Drummond de Andrade. Eu não li Carlos Drummond, eu li uma obra de Carlos Drummond de Andrade, né? Então, nós temos esses hábitos, né? E isso se chama metonímia. Prosopopeia, que também é chamada de personificação ou animismo. É uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a outros seres. Então, a prosopopeia é basicamente você atribuir, passar características humanas a outros seres. A cidade maliciosa, de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Então, aí você observa, né, a prosopopeia substituindo, né, dando uma característica humana a outros seres. Cidade maliciosa, né? Então, aí a cidade virou maliciosa, né? Atribuiu uma característica à cidade. De olhos de ressaca, então a cidade aí teve olhos também, né? Que das Índias guardou a vontade de andar nua. Então, aí a cidade também guardou a vontade de andar nua, igual às Índias. Então, atribuiu várias características humanas aí à cidade. O outro exemplo, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Então, aí deu uma característica humana à nuvem, né? Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Nós já até vimos em uma outra aula, eu expliquei aí para uma atividade. Então, a antítese é essa oposição, né? Esse sentido contrário de palavras, essa oposição de ideias dentro de um texto, né? Por exemplo, aí, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, ela nasce, mata, né? Ela nasce, ressuscita, oposição de ideias, oposição de sentidos. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, aí é a oposição de guerra e paz, né? Que são oposição de ideias, são coisas contrárias, né? Então, por isso que é antítese, são ideias contrárias, tá? A hipérbole, que é o exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade para enfatizar alguma situação. Então, falou em hipérbole, basta você lembrar que se trata de um exagero. Quando alguém fala alguma coisa que você acha um exagero, hipérbole, tá? Ela chorou rios de lágrimas, né? Ninguém chora rios de lágrimas, mas é um exagero. Estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, né? Ninguém morre. Aliás, morre, né? De sede e de fome, né? Mas demora muito, né? Então, geralmente, quando uma pessoa fala isso em um curto espaço de tempo, é porque é um exagero. Há séculos que te espero, né? Esses séculos aí também é um exagero, porque esperar séculos nessa nossa vida de 100 anos, né? No máximo, não dá. Então, por isso que são exageros, porque você tem que verificar a situação da frase com a nossa realidade. Aí você vai identificar que se trata de um exagero, tá? E o eufemismo é a suavização, que é abrandar a mensagem, ou seja, usar determinada palavra para parecer mais educado, tá? Então, aqui o eufemismo é quando a gente suaviza, abranda, né, uma situação. É ao contrário da hipérbole. Na hipérbole nós exageramos, no eufemismo não. No eufemismo nós suavizamos a situação. Aqui no exemplo, acho que não fui feliz nos exames, né? Então, esse não fui feliz, ele está tentando amenizar a situação dos exames. João faleceu ontem, no lugar de morreu, né?
Aí fala-se faleceu, ou então tenta-se usar outras palavras para amenizar essa situação. E a ironia? Aqui a ironia nós também já vimos, né, no estudo de alguma atividade de literatura que nós vimos. E a ironia, ela normalmente se emprega uma palavra ou expressão com a intenção de dizer o oposto, né? Não necessariamente o sentido real precisa ser o oposto do aparente, apenas diferente. Então, a ironia é quando você diz alguma coisa querendo dar o seu sentido contrário, né? E aí você vai fazer essa ironia de forma com que a pessoa perceba, né? Como no exemplo aí. Por que não fala mais alto? Lá do outro lado do bairro ainda não dá para te ouvir, né? Então, isso é uma ironia, né? Porque a pessoa quis dizer o oposto do que ela realmente quis, ela disse o que quis dar a entender o oposto do que ela realmente quis dizer e tentando trazer um fundozinho de humor, né? Que é isso que é a ironia, né? Que a pessoa perceba que ela quis dizer o contrário daquilo de uma forma que ela vai tentar trazer um certo humor, né, entre aspas, para a frase. Neste caso, a mensagem que você quer passar é que o sujeito faça silêncio, não está falando, pois está falando muito alto, né? Então, é um sentido contrário mesmo, né, com o objetivo de ironizar, de satirizar a frase, né? Então, aqui nesse primeiro grupo aqui das figuras de linguagem, nós temos apenas essas, tá? Nós vemos na aula, qualquer dúvida vocês podem tirar por lá pela aula.